Então, irmãos, hoje a gente escolheu um assunto para compartilhar com vocês, segundo a sugestão do Israel, que é sobre as 70 semanas de Daniel. Só para os irmãos terem uma noção, eu creio que a maioria talvez já conheça isso, talvez outros nem tanto. A gente vai conversar sobre isso hoje. Quando a gente fala de pregação, de ministração, que é o que geralmente a gente faz quando a gente se reúne, a pregação geralmente ela tem diferentes aspectos. Às vezes a gente fala de soteriologia, sobre salvação, o que é importantíssimo. Às vezes a gente fala de amartiologia, que é a doutrina do pecado, então a gente vai falar sobre vida de santidade, de pureza. Existem vários aspectos daquilo que a gente compartilha a respeito da palavra de Deus. Hoje a gente resolveu trazer um assunto que ele é escatológico, né? Ele é voltado para falar sobre o fim dos tempos, sobre as coisas não apenas que já aconteceram, embora uma boa parte do que a gente vai falar hoje é do passado, são coisas que já aconteceram. A parte B da nossa ministração, ou seja, a segunda parte dessa ministração, a gente vai falar então sobre coisas que ainda estão por vir e que a palavra de Deus nos avisa, ela nos ensina. Por exemplo, muitas vezes a gente estuda o livro do Apocalipse e algumas pessoas geralmente dizem para mim assim, poxa, eu não gosto de ler o livro do Apocalipse porque eu sinto medo. Quando, na verdade, o livro do Apocalipse ele começa da seguinte forma, dizendo, né, que é uma revelação que Deus deu, que entregou a Jesus para que entregasse a João. É uma revelação, não é algo para nos deixar com receio, com medo, mas é para revelar coisas que vão acontecer. E não só o Apocalipse, como o próprio livro de Daniel, que a gente vai estar falando hoje, Daniel capítulo 9, ele é um livro de revelação, que naquele tempo estava selado, mas que no tempo do fim, Deus está dizendo que o conhecimento dessas profecias se multiplicaria, as pessoas começariam a estudar, a esquadrinhar, e a compreensão disso seria revelado. Né? É dito a Daniel que naqueles dias estava selado, mas que no tempo do fim isso seria revelado. Então, irmãos, se a gente está vivendo próximo à vinda de Cristo, próximo ao fim dos tempos, muitas destas coisas vão começar a ser descortinadas diante dos nossos olhos. E nós vamos começar a compreender mistérios que antes estavam ocultos. E hoje a gente vai compartilhar um desses mistérios que não só revela o que já aconteceu, mas coisas que ainda estão por vir relacionadas à segunda vinda de Cristo. Então, basicamente, esse vai ser o tema de hoje. Nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Amém, irmãos? Amém. Tá? Eu vou deixar você começar os textos. Pode ser? Abre Daniel Pode capítulo 9, verso 1 mesmo, tá? Uhum. Paz de Cristo, irmãos. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre esse tema que o irmão Tiago falou aqui, né? Da última vez que nós tivemos, a gente tratou um pouco sobre Babilônia e tudo mais, né? Não sei se estavam todos os irmãos aqui. E dá para se dizer que esse assunto tem uma ligação com aquele assunto. Mas assim, irmãos, a gente tem falado tanto sobre a vinda de Cristo, sobre o entendimento relacionado à segunda vinda de Cristo, porém, tem muitas profecias e muitas coisas que as pessoas elas não conhecem. E essa questão das 70 semanas, ela é uma profecia tão importante, o entendimento dela é tão importante que o próprio inimigo vai barrar a revelação dela, que ia ser dado para o anjo, né, por meio do anjo Gabriel, para Daniel. Então hoje tem muita deturpação em relação ao entendimento da palavra do Senhor relacionada à vinda de Jesus, porque o inimigo de alguma forma está sempre deturpando. Isso já acontecia lá no tempo de Daniel. Né? Então, o conhecimento aqui e o entendimento das 70 semanas, ele está esquecido pela igreja. Algumas pessoas conhecem de uma forma errada, outros dizem que já se cumpriu, outros dizem que isso era coisa para judeu. Mas a realidade, irmãos, é que isso vai se cumprir na igreja do Senhor. E quando nós compreendemos essas coisas, a gente consegue estar mais a tempo, né? Mais atento daquilo que nós vivemos hoje. O quão próximo está da vinda do Senhor e o entendimento das coisas que vão acontecer relacionadas à vinda do Senhor, tá?
Primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que não é porque uma coisa está escrito lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento, perdão, que ela não se refira a nós. Mas tem coisas que estão escritas lá que falam tanto para eles quanto para nós. Tanto para aqueles que viveram na Antiga Aliança, quanto para nós que estamos na Nova Aliança. Porque Deus ele vai ministrar em sombras aquilo que vai se cumprir nas realidades. Hoje nós vivemos a realidade, mas eles viveram na sombra daquilo que é a realidade de hoje. E muitas vezes Deus começa uma profecia no tempo deles e cumpre no nosso tempo. Perfeito? Então tem elementos das 70 semanas que começaram com eles, mas termina conosco. Tá? Então vamos olhar aqui, irmãos, em Daniel capítulo 9, verso 1, está lá ali na tela, vocês vão poder ler com a gente. Seria importante que vocês lessem todo o capítulo 9, mas por causa do tempo não tem como, que são acho que uns 40 versos, não, são 30 versos mais ou menos, então é bastante coisa, é 27 versos. Então eu vou ler o verso 1, verso 2, depois nós vamos passar lá para os versos 20 mais ou menos. Daniel aqui, irmãos, eles estão na Babilônia, eles estão lá na Babilônia e está se cumprindo o tempo em que Israel sairia do cativeiro da Babilônia, ou seja, os 70 anos estavam para se cumprir. E ele começa a orar ali, fazer uma série de oração pelo povo que estava em pecado, ele começa a interceder para que Deus perdoasse o pecado, reconstruísse a cidade e tirasse o povo do cativeiro. Então no verso 1 vai dizer o seguinte: no primeiro ano de Dário, aliás, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Deus havia profetizado por meio de Jeremias e de outros profetas como Zacarias, que esse cativeiro ele terminaria com 70 anos. Né? Que os 70 anos representavam a saída do povo do cativeiro. Só que vamos entender uma coisa para os nossos dias, irmãos. É como se hoje nós estivéssemos na Babilônia. Daniel, irmãos, ele era um hebreu, perfeito? Ele era um judeu. E sendo ele hebreu, ele vai receber um nome na Babilônia de gentio, que era Beltesazar, né? Beltesazar. Então ele tinha um nome de gentio. Sadraque, Mesaque e Abednego eram nomes gentios. Mas ainda assim eles eram hebreus com nomes gentios. Irmãos, hoje nós somos na carne gentios, mas diante de Deus nós somos como se fôssemos hebreus. Nós somos israelitas diante do Senhor, percebe? O nosso homem exterior é gentio, mas o nosso homem interior é um israelita. Então, assim como Deus tirou aquele povo da Babilônia quando se cumprisse os 70 anos, assim Deus vai fazer conosco. Então, na realidade, existe um cumprimento desses 70 anos, que vai estar apontado no quê? Nas 70 semanas. Perfeito? Então ele diz aqui, ó, que as assolações de Jerusalém deveriam durar 70 anos. Então quando se cumprisse os 70 anos, o povo vai ser tirado de Babilônia. Só que lá em Apocalipse vai dizer o quê, Tiago? Sai dela, povo meu. Assim como Deus tirou o povo da Babilônia lá no passado, ele vai tirar o seu povo dessa grande Babilônia que nós vivemos hoje. Perfeito? E para mostrar isso para vocês, como a profecia ela começa aqui literal, no tempo deles ela vai se cumprir no tempo do fim, eu vou mostrar uma outra profecia. Eu quero que os irmãos leiam Jeremias 25, do verso 12 ao verso 29, tá? Prestem bastante atenção, como Deus está falando de coisas que não se cumpriram. E Daniel estava usando essa profecia dos 70 anos, porque diz assim, no verso 12 de Jeremias 25, preste bastante atenção, Daniel ele estava dizendo que quando se cumprisse os 70 anos, então, parariam-se as assolações de Jerusalém e ela seria tirada do cativeiro. Mas olha o que Jeremias vai dizer. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus, e farei deles ruínas perpétuas. Aí eu pergunto para vocês, quando cumpriu-se os 70 anos lá no tempo de Nabucodonosor, no tempo de Daniel, Babilônia se transformou num montão de ruínas? Não, não se transformou, irmãos.
Tanto que a gente vai ver que vai haver reinos que depois vão dominar a Babilônia, e Babilônia ainda vai ser um dos grandes reinos da terra. Alexandre o Grande vai dominar, os imperadores da Pérsia, todos eles vão dominar sobre aquela região. Ela não vai se transformar em um montão de ruínas. Mas aqui diz: castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, como também da terra dos caldeus, e farei delas ruínas perpétuas. Só que isso não aconteceu, irmãos. Por que isso não aconteceu? Porque Deus estava falando da grande Babilônia, aquela Babilônia que vai estar no tempo do fim. Deus, ele trabalha muito com isso, irmãos. Ele fala de uma profecia, ele dá um cumprimento para ela, mas ela não se cumpre porque ele está falando da realidade que vai se cumprir no fim. Então, esses 70 anos que estão aqui, irmãos, eles se cumpriram literalmente no tempo de Daniel, mas parte da profecia não aconteceu. E essa profecia, o restante do cumprimento dela vai ser levado lá para o Apocalipse. Começou-se com Daniel, mas vai terminar conosco. Estão entendendo? Perfeito? E ele vai dizer assim, ó: farei com que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. Porque também elas serão escravas de muitas nações e de grandes reis. E assim lhe retribuirei segundo os seus feitos, segundo as obras das suas mãos. E aí no verso 15 vai dizer o seguinte, presta atenção. Porque assim me disse o Senhor Deus Israel: toma da minha mão o cálice do vinho do meu furor. Olha que interessante. O que aparece em Apocalipse? As 7 taças As 7 taças da ira de Deus. Percebe como Deus está nos linkando com o Apocalipse? Este cálice do vinho do meu furor, e dará de beber a delas, dele a todas as nações que eu te enviaram, para que bebam, tremam, enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei no meio delas. E recebi o cálice da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações, o qual o Senhor havia me enviado, a Jerusalém e as cidades de Judá, e os seus reis e os seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto e assobio e maldição, como hoje se vê. Ao faraó, o rei do Egito, e aos servos, os seus príncipes e todo o seu povo, e a todo misto de gente, todos os reis da terra de Uz, todos os reis da terra dos filisteus, de Asquelon, de Gaza, de Ecrom, e do resto de Asdod, de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, de todos os reis de Tiro, de todos os reis de Sidom, os reis das terras além do mar. Veja, as ilhas do mar que somos nós. Aonde nós estamos? De Dedã, de Temá, de Buz, todos os que cortam os cabelos nas têmporas, dos reis da Arábia, de todos os reis mistos de gente que habita no deserto, de todos os reis de Zin, de todos os reis de Elão, todos os reis da Média, todos os reis do norte, os de perto, os de longe, um após o outro, e a todos os reinos do mundo, sobre toda a face da terra, e depois de todos eles, o rei da Babilônia. Pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: bebei, embebedai-vos e vomitai e caí, e não torneis a levantar-vos por causa da espada que estou para enviar ao vosso meio. E se recusardes, receberei o cálice da tua mão para beber. Então lhes dirás: assim diz o Senhor Deus dos exércitos, tereis de bebê-lo, pois na cidade em que se chama pelo meu nome começo a castigar. E ficareis vós todo impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Então olha o que Deus está dizendo aqui, irmãos, que quando se cumprir os 70 anos em que Israel está na Babilônia, Deus ele vai castigar as nações com o cálice da sua ira. Só que isso não aconteceu no tempo de Daniel. Deus ele está utilizando o pano de fundo da Babilônia lá do passado para mostrar o tempo do fim. Então ele começa na Babilônia literal, mas ele termina na Babilônia do fim. E esses cálices da ira deles vão ser derramados lá no contexto do fim. Então vocês conseguem ver como Deus está profetizando que todas as nações da terra vão beber dessa ira dele? É por isso que nós precisamos estar em santidade, irmãos. Nós temos que ser participantes da salvação do Senhor para não sermos participantes desses flagelos. Amém? Deus ele deu ali um entendimento para Daniel, que ele falou assim: olha, eu vi pelos livros do profeta Jeremias que as assolações de Jerusalém terminariam quando se cumprissem os 70 anos. Só que isso aqui, irmãos, não aconteceu. Parte de fato aconteceu. Jerusalém vai ser liberta, mas muitas coisas que estão escritas sobre esse cumprimento dos 70 anos não ocorreram. Só que quando nós levamos,
E vamos lá olhar para Apocalipse, a gente vê que isso que está escrito aqui está se cumprindo lá. Deus fala que vai derramar as taças da sua ira sobre as nações. Porque, irmãos, vai chegar um momento que Deus ele vai ter que julgar esse mundo. Ou vocês acham que essas pessoas que vivem dissolutas, não andam na lei de Deus, fazem o que bem entende da sua vida, quebram a lei de Deus, você acha que Deus não vai punir isso? Irmãos, cada dia que passa a gente vê um mundo mais dissoluto, um mundo mais sem regras, um mundo desobedecendo a Deus e cada vez mais a medida dos seus pecados está subindo, está crescendo, está aumentando e um dia Deus ele vai ter que intervir. É por isso que hoje nós temos que viver em santo procedimento, nos afastando de tudo isso. E infelizmente, assim como aconteceu no tempo de Jeremias, que muitas pessoas quiseram ficar na Babilônia, irmãos, porque na Babilônia muitos hebreus se enriqueceram. Muitos tinham propriedades, tinham posses, e eles quiseram ficar lá, irmãos. Deus estava chamando eles para fora, mas eles queriam ficar lá, cuidando das suas casas, do seu gado, do seu trabalho, do seu emprego, porque eles ganharam, eles foram prósperos na Babilônia. Mas, um dia Deus chamou eles para fora. E assim também vai ser conosco, irmãos. Só que a gente não vê que os cálices da ira de Deus caíram lá. Por quê? Porque vão cair no final dos tempos, tá? Então, como a gente falou lá naquele último estudo que nós fizemos aqui, lembra, né, Tiago? Que a gente falou que o povo vai ser tirado para fora exatamente como aconteceu no Egito, Deus vai nos tirar dessa Babilônia que nós vivemos hoje. Então, Daniel, irmãos, ele estava tendo ali, estava no meio daqueles gentios, ou seja, os babilônicos, estava vivendo, né, parecendo como um gentio no sentido de estar ali, mas não nas suas obras, não nos seus atos, né, e vai receber um nome gentio, mas ele era um hebreu, um israelita. Assim também, irmãos, hoje nós, na carne, somos gentios. Mas no nosso íntimo com Deus, nós somos um israelita. Nós somos um hebreu espiritual. É como se nós fôssemos o Israel espiritual do Senhor. E assim como Deus tirou aquele Israel da Babilônia, assim Deus vai nos tirar dessa Babilônia. Sabe, irmãos, quando Daniel ele chega na Babilônia, nós vamos ver que várias pessoas que estavam vindo das nações estavam o quê? Se contaminando com os manjares de Nabucodonosor. Daniel, irmãos, ele não se contaminou com os manjares de Nabucodonosor. Os homens de Nabucodonosor ofereceram, olha, come desses manjares aqui do próprio rei. E eles comeram apenas legumes. E isso representa hoje que nós vivemos nesse lugar, mas nós não nos contaminamos com as impurezas que a Babilônia nos dá. Perfeito? Eu não estou falando de comida, irmãos. Eu estou falando de costumes. Sabe por que na lei era dito que nós não devíamos comer certas coisas, como porco, como aqueles animais impuros? Não é que Deus está se importando com animais, irmãos. Né? Deus fez todos os animais. Todos os animais foram feitos por Deus, mas Deus ele estava trazendo ensinamentos. Que assim como os animais eles tinham certos costumes que representavam o pecado, quando nós nos alimentamos daquilo é como se nós absorvêssemos aquilo. Isso é uma sombra, mas a realidade é que nós não devemos ser participantes dos costumes das pessoas, das nações, dos povos, das suas idolatrias. Não tem um ditado que diz assim, aquilo que nós comemos nós somos? Então, se nós andamos junto com pessoas que fazem o que é errado, é como se nós estivéssemos absorvendo aquilo que elas falam. Jesus ele diz assim, aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não é digno de mim, não é digno da vida eterna. Mas nós não comemos a carne literalmente de Cristo, mas nós escutamos a sua palavra. Então, quando nós escutamos a sua palavra, ela entra pelos nossos ouvidos e faz morada no nosso interior. Mas quando nós andamos com ímpios, com pessoas que são impuras, nós escutamos, vemos os seus costumes e absorvemos aquilo. E aquilo passa a fazer parte do nosso ser. Percebe que isso é a revelação do que Deus estava mostrando nos alimentos? Aquilo que nós comemos, ou seja, escutamos, é o que nós passamos a ser. Então, exteriormente, irmãos, nós nos parecemos como pagãos, como gentios. Mas interiormente nós somos a imagem e semelhança do Cristo. E Deus ele quer nos tirar exatamente como tirou Daniel, como tirou o povo dessa Babilônia. Perfeito? Então isso vai se cumprir, se não para nós, para os nossos filhos. É claro que vai se cumprir na ressurreição para nós. Mas eu digo, será que vai ser nos nossos dias? É bem possível, irmãos. E eu creio que isso está muito próximo. Olha o que está acontecendo lá para cima, irmão. Olha como o mundo está cada vez mais louco. Eu acho que foi ontem, não sei se tu viu na televisão, Tiago, nas notícias,
Tinha uma mulher ensinando, né, com as partes íntimas de fora, dançando em cima de uma mesa. Consegue ver como o mundo está cada vez mais pervertido? Isso é o trabalho do inimigo, é o trabalho do diabo que está trabalhando nas nações, para que cada vez nós que somos da palavra de Deus, sejamos tidos por pessoas indignas. É daí que vai levantar a dificuldade e a perseguição sobre nós, porque nós não nos misturamos com os manjares da Babilônia. Abre em Zacarias capítulo 1, verso 7. As nações estão em paz hoje, não estão? As pessoas estão em paz, tem guerras aqui, guerras ali, mas ainda existem rumores. Nós ainda temos uma tranquilidade, ainda tem tranquilidade nas nações. Só que assim, irmãos, Deus aos poucos ele está começando a mexer as coisas. Começando a mexer um pouquinho aqui, mexer um pouquinho ali, mas ainda a gente tem uma relativa tranquilidade. Né? Nós temos uma relativa tranquilidade, uma relativa facilidade, não há perseguição. Né? Às vezes a gente comenta lá no Facebook e as pessoas retrucam e achamos que estão sendo perseguidos. Isso não é perseguição. Mas a perseguição, irmãos, é quando nós vemos que, de fato, nós vamos estar correndo risco de vida por amor ao nome de Cristo. A gente não está passando por isso ainda. O máximo que a gente recebe é uma censura. As pessoas falam mal da gente, mas ainda não há uma perseguição. Só que cada vez mais, irmãos, as coisas elas começam a acontecer. E cada vez mais, quando essas coisas acontecem, de alguma forma vamos estar dizendo que nós somos o culpado. É como se nós tivéssemos culpa disso. Quando nós vamos lá para os primeiros anos, né, no primeiro século, ali antes do ano 70 mais ou menos, os cristãos, irmãos, eles eram acusados de tudo que acontecia de ruim no mundo. Se pegava fogo no lugar, era culpa dos cristãos. Se acontecia tal coisa, era culpa dos cristãos. Se não chovia, era culpa dos cristãos. Por quê? Porque os antigos romanos, eles tinham muitos deuses. E aí nós que éramos cristãos, nós éramos contra esses deuses. Aí eles vão dizer, tá vendo? A ira dos deuses está contra nós. Porque esses cristãos não crêem nos deuses que nós cremos. Eles falam, eles são ateus. Eles não têm estátuas nas suas casas. Eles não creem nessas estátuas que nós cremos. Então a culpa é deles, são eles que estão fazendo que não tenha chuva. Né? Nero, por exemplo, botou fogo na cidade de Roma e disse, foi os cristãos. E milhares de cristãos morreram por causa disso. Então, quanto mais as coisas vão dificultando, parece que cada vez mais a culpa é nossa. Se os homens hoje querem viver nas suas iniquidades, nas suas homossexualidades, nos seus pecados, e nós contendemos com isso, tá vendo como nós somos chatos? É assim que acontece, é assim que nós não nos misturamos com os manjares da Babilônia. Só que Deus, irmãos, ele está vendo isso, está vendo que as nações estão em paz e um dia ele vai mudar isso. Abriu em Zacarias? Uhum. Vocês lembram do cavalo vermelho de Apocalipse que diz que foi dado a ele tirar a paz da terra, né? Então eu vou ler aqui para vocês, onde é que eu li para abrir mesmo? Zacarias 1:7. Zacarias capítulo 1, verso 7. Diz assim: no 24º dia do mês 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Hildo. E tive de noite uma visão, e eis que um homem montado num cavalo vermelho. Olha que tremendo. Cavalo vermelho de Apocalipse está sendo revelado aqui. E eis que um homem montado num cavalo vermelho, e estava parado entre as burteiras que havia num vale profundo. E atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei, meu senhor, quem são estes? E respondeu-me o anjo, que falava comigo, e eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as musteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrer toda a terra. Ou seja, Deus ele vai enviar esses cavalos para percorrer toda a terra, perfeito? Ele vai andar, vai cavalgar por toda a terra. E por que cavalo? Porque cavalo na antiguidade representava velocidade. Né? Era o que existia de mais rápido naquela época para eles percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram, nós já percorremos toda a terra e eis que toda a terra agora está repousada, está em paz. É o que acontece agora, irmãos. A terra está em paz, se você for ver. Tem guerras aqui, tem um pouquinho lá, mas no geral nós estamos em paz. Então o anjo do Senhor respondeu, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra os quais anda indignado já fazem 70 anos. Novamente.
E ele vai dizer: e respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou contra as nações que vivem confiantes, em paz, porque estava um pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e diz assim: a minha casa será nela edificado, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será medido e estendido sobre o Jerusalém. O que ele está dizendo, irmãos? Que olha, que Deus ele está indignado contra Jerusalém durante esses 70 anos. E ele utilizou das próprias nações para perseguir o povo judeu, porque o povo judeu estava caindo nos seus pecados. Então Deus levanta Nabucodonosor e outros reis para castigarem Jerusalém. Só que eles agravaram o mal fazendo aquilo que Deus não mandou. Eles foram muito mais ásperos com o povo de Deus, E aí agora eles estão em paz, essas nações estão em paz. Os cavalos percorreram a terra e disseram: olha, as nações estão em paz. Só que Deus diz assim: olha, eu de fato estava indignado contra o meu povo por causa do pecado, mas eles agravaram o mal. Por isso estou indignado contra essas nações. Aí nós vamos ver que em Jeremias 25 vai dizer que Deus vai derramar a ira dele sobre essas nações, e a gente viu que aqui começa falando dos 70 anos, E falando dos 70 anos, ele diz que agora ele vai voltar ao quê? Para Jerusalém com palavras de misericórdia, e a minha casa será edificada nela, diz o Senhor dos Exércitos, e um cordel será estendido sobre Jerusalém. Então o que ele está dizendo? Que quando se completarem os 70 anos, ele vai castigar as nações, mas a casa de Deus vai ser estabelecida em Jerusalém. Perfeito? Então 70 anos Deus vai castigar as nações, mas vai ser construído a casa dele em Jerusalém. Perfeito? Quer acrescentar alguma coisa? Só uma conexão bíblica, É interessante que esses textos, todos eles estão conectados. Se a gente parar para olhar, você tem aqui sendo citado cordel, que você vai ver lá em Apocalipse, quando fala das duas testemunhas, que foi dado uma vara de medir, dizendo para medir o santuário de Deus, mas deixar de fora o átrio, porque ainda seria pisado por 42 meses. A gente tem conexão com o livro de Ezequiel também, onde tem aquele anjo que mede a casa, que mede o santuário, o templo de Ezequiel ali também. Tudo isso está conectado. Mas uma das coisas que eu queria comentar, não sei nem se o Israel ia ler isso, ou se ele vai pular para as 70 semanas, é que quando a gente continua lendo esse texto de Daniel, ele vai entender pelos profetas, assim como o Israel está citando Jeremias, que era no passado, está citando Zacarias, que era contemporâneo ali nesse período, que estava chegando ao final dos 70 anos de cativeiro, que o povo havia ido por desobediência à lei. E aqui a gente aprende uma coisa que na prática a gente percebe que é assim: a desobediência geralmente gera consequências e gera castigo. Porém, o que é interessante é justamente quando finda os 70, esse período que Daniel compreende, lendo os profetas, e aqui entra uma coisa que eu gosto de dizer: eu entendo que nós também vamos compreender muito do que vai acontecer lendo a Bíblia, lendo os profetas, lendo a palavra de Deus. Porque uma das coisas que eu percebo hoje no povo de Deus é que a maioria não lê a palavra de Deus. E quando lê, muitas vezes se resume ao Novo Testamento ou apenas aos Evangelhos, que é muito bom, mas nós precisamos entender que Deus deixou a Bíblia como um todo, desde a lei, os salmos, os profetas, a Bíblia como um todo para que a gente fosse ler. Assim como Daniel compreendeu lendo os profetas, nós vamos compreender o tempo em que estamos vivendo por meio da palavra de Deus, daquilo que já foi revelado. Então a gente tem uma revelação pela frente do que ainda vai ser manifesto. E é interessante que quando Daniel ele compreende o que vai acontecer, ele vai orar, ele vai jejuar e orar. E nessa oração ele faz uma oração que para mim é profética. Não sei se o Israel ia comentar isso ou não, mas eu vou só fazer esse adendo. Daniel ele faz uma oração pedindo pelos de perto e pelos de longe. E para quem conhece o estudo que a gente dá sobre o mistério de Cristo, sobre as duas casas de Israel,
você consegue compreender melhor essa expressão de quem eram os de perto e os de longe. Para Daniel, naquele contexto, os de perto eram aqueles que estavam ali, e os de longe eram os que estavam afastados do seu povo, que não estavam nesse contexto. Então tinha os de perto e os de longe. Mas profeticamente, no Novo Testamento, essa expressão ela é usada para falar do povo de Deus, dos judeus, que sempre por causa da palavra, da Torá e da revelação estiveram mais próximos de Deus, mas também para falar dos gentios, que mesmo não tendo toda a revelação de Deus, eram aqueles que estavam longe, mas como Paulo vai escrever, por meio da palavra de Deus, por meio de Cristo, foram aproximados também. Entende? Então, é interessante porque quando Daniel vai revelar essas coisas, Daniel está fazendo uma oração pelos de perto e os de longe. Então, tudo isso que Israel está falando, basicamente é um resumo para dizer o seguinte, que a profecia das 70 semanas, a gente ainda nem entrou nela, a gente vai falar daqui a pouco, mas a profecia das 70 semanas, ela não se resumia, não se limitava apenas ao povo judeu que estava no exílio da Babilônia, mas Deus estava deixando aqui uma tipologia, tanto da Babilônia como do povo e tudo mais, para mostrar o tempo do fim. E quando fala dos de perto e dos de longe, ele estava apontando tanto para judeus que estavam perto, como os gentios que estavam longe, mas que ainda seriam aproximados no decorrer dessas 70 semanas, quando o ungido viesse, fosse morto, e por meio do seu sacrifício ia aproximar os gentios, essa união em um só corpo. Então, é só um adendo, porque a gente vai continuar daqui a pouco sobre esse assunto. Pode continuar. Perfeito. Então, o irmão Tiago aqui, ele falou sobre a oração de Daniel. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Quando a gente leu lá no início, ele falou que viu pelos livros que as assolações de Jerusalém dariam 70 anos, né? E ao longo desse momento de Daniel 9, nós vamos ver que ele começa a fazer algumas orações. Como o tempo é curto, eu não tenho como ler todo o texto, eu vou começar do verso 3 da oração dele. Porque diz assim, do verso 12, tá? Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós, contra os nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, né, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Então ele está orando, pedindo perdão dos pecados do povo. E tu percebeu que Daniel está citando a lei e os profetas? Sim. Né? Ele cita Moisés na lei e cita Jeremias citando os profetas. Porque é isso que eu digo a importância. Que aconteceria, né? Exatamente. Porque lá na lei, nos profetas, já estava escrito que se o povo desobedecesse, esse cativeiro aconteceria. Ele estava só cumprindo Deus. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira do teu furor da tua cidade de Jerusalém e do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais se tornou Jerusalém e o teu povo em opróbrio para todos que agora estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus, ouve a oração do teu servo e as súplicas e sobre teu santuário assoalho, faz resplandecer o seu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, os meus ouvidos e ouve e abre os meus olhos para que a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque para que não lancemos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas próprias justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, Senhor, perdoa, presta atenção, perdoa, Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus, né, porque a tua cidade e o teu povo que são chamados pelo teu nome. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está pedindo perdão pelo pecado do povo. O povo estava em pecado, o povo estava cometendo iniquidades e estavam se cumprindo os 70 anos e Daniel começa a orar em favor do povo para que Deus cumprisse aquilo que ele tinha falado sobre o cumprimento dos 70 anos. Ou seja, aqui o perdão dos pecados era equivalente a tirar o povo do cativeiro. Porque se o povo ainda está no cativeiro, significa que Deus não perdoou. Então ele estava orando para que Deus perdoasse o povo, tirando o povo do cativeiro.
Tá? Então, basicamente, esse é o teor da oração de Daniel. Então, quando ele faz essa oração, irmão, Daniel ele vai fazer aqui jejum, ele vai ficar muitos dias de jejum e ele vai se humilhar diante do Senhor, né? E quando ele se humilha diante do Senhor, aí vai vir uma revelação diretamente de Deus para ele, que vai estar a partir do verso 20. Bota aí. Aqui vai começar as 70 semanas que eu quero mostrar para vocês. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, e pelo monte santo do meu Deus, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que tinha observado na minha visão no princípio, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Então veja, né, Daniel ele estava orando para que Deus ele perdoasse os pecados do povo e tirasse o povo do cativeiro. Então Deus escuta a oração de Daniel. E quando ele escuta a oração de Daniel, veja, nós vamos ver que Gabriel vai ser enviado até Daniel. Gabriel era aquele anjo que se apresentou para Maria, no qual fala sobre o Cristo, vocês lembram? Por quê? Porque tem ligação as coisas. Gabriel é o mesmo que estava aqui com Daniel, é o mesmo que vai aparecer para Maria. Porque Deus ele quer fazer um link das coisas. E aí ele vai tocar em Daniel e vai dizer o seguinte: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão no princípio, veio rapidamente voando e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me e falou-me comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer entender-se o sentido. Prestem muita atenção. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar. Porque és muito amado, considera, pois, e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar o quê? A transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão, a profecia e ungir o Santo dos Santos. São 7 pontos que precisam serem cumpridos. Será que isso foi cumprido, irmãos? Então, vamos lá. Muitas pessoas da igreja vão dizer que se cumpriu. Por exemplo, os adventistas vão dizer que se cumpriu lá no tempo de Estevão, lembra? Outros vão dizer que se cumpriu no ano 70. Outros vão dizer que isso aqui se cumpriu mesmo no tempo de Daniel. Né? Só que, irmãos, isso não se cumpriu ainda. Porque aqui fala: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão. A transgressão cessou, irmão. O que é a transgressão? É o ato de pecar. Nós pecamos ainda, não pecamos? Como é que eu vou dizer que a transgressão cessou se eu ainda peco? Aqui diz, para dar fim aos pecados. O pecado ainda existe, irmão, nós ainda pecamos. E ele fala, e para expiar a iniquidade. Perfeito? Cristo, ele, de fato, expiou o nosso pecado na cruz. Mas nós precisamos entender, irmãos, que existem benefícios que se deram na cruz, mas tem benefícios que vão se dar na ressurreição. Nós fomos justificados em Cristo. Nós recebemos a expiação em Cristo, mas nós ainda pecamos, irmão. Nós ainda temos pecado. Porém, quando Cristo voltar, essa carne mortal que peca, ela vai ser desfeita para dar lugar ao nosso homem celestial, imagem e semelhança de Deus, que não está debaixo do pecado e não peca. Perfeito? Então é isso que nós estamos esperando. E quando ele fala aqui de justiça eterna, é o estabelecimento do reino de Deus. Eu vou fazer só uma colocação para vocês entenderem e poder mentalizar, porque tudo aquilo que a gente vê, a gente consegue gravar melhor, né? Então por isso que eu gosto muito de trabalhar com mapas mentais. Então só para vocês entenderem, quando a gente fala das 70 semanas de Daniel, quando ele vai para Babilônia, ele tem diversas visões, né? Durante esses 70 anos, que vai desde o capítulo 1 até o capítulo 9. Então, durante 70 anos, Daniel tem diversas visões. Dentre elas, eu destaquei aqui algumas, né? No capítulo 2, ele vê aquela estátua
de Nabucodonosor, que é o sonho de Nabucodonosor, que também é revelado depois a Daniel, onde cada metal representava um império e no final uma pedra vinha e destruía toda aquela estátua e aquela pedra se tornaria uma grande montanha. No capítulo 7, ele vê 4 animais, sendo que o último era um animal terrível que tinha 10 chifres, você vê que está alinhado com os 10 dedos da estátua, falam de 10 reis, 10 reinos. Só que essa visão ela amplia, porque lá no finalzinho você vê o Filho do Homem se achegando ao Ancião de Dias, livros sendo abertos, e esse tribunal ele se coloca para tirar o poder do chifre pequeno e para entregar ao Filho do Homem e aos santos que estavam sendo perseguidos pelo chifre pequeno. Então, Daniel ele vem tendo várias revelações durante os 70 anos, tá? Quando chega no capítulo 8, que a gente está vendo aqui, Daniel tem uma visão agora que ela parece ser mais condensada. A gente acha que talvez nem vai entrar muito nesse capítulo hoje, mas o capítulo 8, eu vou dar uma dica para vocês, quem sabe depois na gravação a gente deixa no final. O Israel tem vídeo no canal dele falando sobre Daniel capítulo 8 e a visão do carneiro e o bode. Eu também tenho no meu canal, porque essa visão ela está completamente ligada com as 70 semanas de Daniel. Israel acabou de ler aqui dizendo assim que o anjo Gabriel, o homem Gabriel, né, ele veio para fazer entender a visão. Que visão? A visão que ele tinha tido no capítulo anterior, que era o capítulo 8. Daniel teve a visão de um carneiro e de um bode, que a gente sabe que historicamente tem um aspecto tipológico no tempo do passado, mas a visão se refere ao tempo do fim, ou seja, vai existir esse mesmo contexto do que aconteceu lá no passado, no tempo do fim, que está tipificado aqui, nesse carneiro e no bode, e esse chifre pequeno que vai se levantar no tempo do fim. Então, possivelmente, a gente não vai entrar muito nesse assunto hoje, mas a gente deixa no final dessa gravação algum vídeo para os irmãos que forem reassistir depois poderem ver. Só que no capítulo 9, que é onde a gente está lendo hoje, as 70 semanas de Daniel, no capítulo 9, Deus vai trazer revelações para Daniel agora, acrescentando informações. Percebam que são camadas. Deus vem trazendo visões e ele não está trazendo só coisas novas, mas ele está acrescentando na mesma linha do tempo informações sobre isso. Para vocês saberem mais, tudo isso tem lá no nosso canal, a gente deixa no final para vocês. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é que a visão das 70 semanas, Daniel, ele profetiza coisas que aconteceriam nesse tempo, nesse período de tempo. E essas 70 semanas que o Israel está lendo, não são semanas de dias. Geralmente quando a gente pergunta quantos dias tem uma semana, o que a gente vê? Uma semana tem 7 dias. Porém, quando a Bíblia trata de semana, o contexto de semana na Bíblia ele pode ser semanas de anos também. Então, quando ele fala de 7, ele não está falando de 7 dias, mas 7 anos. Então, se você pegar 70 semanas, não de dias, mas de ano, em vez de você ter 490 dias, você tem 490 anos sendo contados. E o Israel acabou de ler dizendo que quando findasse essas 70 semanas, haveria toda essa lista de coisas que teriam que acontecer. Cessar o sacrifício, dar fim ao pecado, né, ungir o Santíssimo. Tem toda essa lista de 6 ou 7 coisas que vão se cumprir no final das 70 semanas. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou demonstrar aqui algumas coisas de uma maneira bem breve, só para vocês entenderem. Aqui eu destaquei só as 70 semanas. O Israel vai ler já já essa porção. Eu só vou adiantar para que você entenda quando o Israel for fazer a leitura dessa porção, tá? Então, basicamente, Daniel, ele entende lendo o rolo do profeta Jeremias, que a partir do momento que fosse dado um decreto para a reconstrução da cidade, dos muros, do templo, começaria a contagem. Então, ela tem um start. Só que depois de um período de 7 semanas, lembra, semanas de ano, são 49 anos, haveria mais 62 semanas, o ungido seria morto, a cidade e o templo seriam destruídos, haveriam guerras e desolações até o final, e então viria um governante, um príncipe, que
faria uma aliança por mais 7 anos, ou por mais uma semana, de 7 anos. Só que no meio da semana ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta, e então no final a Bíblia diz que virá o fim sobre esse assolador. Qual que é a grande questão nessa semana que o Israel acabou de citar? Mas como eu disse, eu vou botar mapas porque às vezes a gente compreende melhor quando a gente vê um mapa mental, né? Quando a gente olha para essas 70 semanas, eu coloquei 4 linhas só para vocês entenderem. É a mesma profecia, só que interpretada de formas diferentes. Talvez vocês não gravem esses nomes e também não tem problema. Isso aqui é mais um termo para quem gosta de estudar, de ir a fundo, às vezes, para você identificar com mais facilidade. Mas eu vou citar aqui para que você possa compreender, com o tempo, quem sabe, estudar um pouquinho. Nós temos, por exemplo, os preteristas. Preteristas são aqueles que geralmente creem que as profecias já se cumpriram no passado. Por isso, pretérito, passado, né? Eles creem que as profecias já se cumpriram até o ano 70. Para eles, para esse primeiro grupo de pessoas, Jesus já voltou, as 70 semanas já se cumpriram, tudo que tinha que acontecer já aconteceu e daqui para frente a gente está vivendo a graça e Jesus não vai mais voltar. Para mim, eu sempre digo, né, não sei se Israel pensa igual, mas ao meu ver, de todas as linhas que eu vou apresentar aqui, essa linha para mim é a mais perigosa, porque eles negam a vinda de Cristo. A esperança, a fé cristã, tudo que é anunciado na palavra de Deus, eles aboliram. E eles ainda disfarçam isso chamando da graça, dizendo que é a pregação da graça. Agora a gente vive só a graça e deu. Eles creem que as 70 semanas já se cumpriram até Cristo e até o ano 70 e Jesus já voltou e tudo mais. Para mim, essa é a visão mais incoerente em relação à palavra de Deus. Existe, geralmente, os historicistas, que eles creem que as profecias vão se cumprindo ao decorrer da história, e aí a gente tem diversas igrejas. Talvez a mais conhecida no Brasil seja a Adventista do Sétimo Dia. E eu não estou citando aqui nomes de igreja para falar mal de nenhuma, pelo contrário, só para vocês entenderem as diferentes visões. Por exemplo, as igrejas adventistas, as igrejas historicistas, dentro delas tem o adventismo também, né? As igrejas historicistas, eles creem que as 70 semanas se cumpriram até Jesus também. A última semana ela começa, acho que quando Jesus começa o ministério, 3 anos e meio, quando Jesus morre, essa semana sela, e aí eles têm 3 anos e meio até Estevão. E se cumpriu as 70 semanas até Estevão também. E o que a gente vai ver agora, as 70 semanas, na visão deles, é como se as 70 semanas fossem só para o povo judeu. E aí a oportunidade dos judeus acabou ali e agora Deus vai tratar só com os gentios. Eles dizem que as 70 semanas se cumpriram tudo no passado. E como Israel gastou ali praticamente uma meia hora além dos profetas, quando a gente olha os profetas, todos os aspectos das profecias mostram que o que teria que se cumprir nas 70 semanas de Daniel não se cumpriu lá na Babilônia no passado, não se cumpriu com o povo do passado. Isso tudo está apontando para o livro do Apocalipse, as taças da ira, os juízos e tudo mais. Tem uma terceira visão, que são chamados de idealistas. Geralmente dentro dessa visão idealista, é aquelas pessoas que geralmente espiritualizam todas as profecias, né? Tem aquelas igrejas mais históricas, como a igreja presbiteriana, algumas batistas, igrejas reformadas, exatamente, que eles espiritualizam as 70 semanas. Então, geralmente, para eles, as primeiras, o ciclo de 7 semanas, 62 e a primeira metade eram literais. Mas quando chega nos últimos 3 anos e meio, eles espiritualizam e dizem que esses 3 anos e meio são espirituais e que não tem um tempo para acabar. Eles creem que a vinda de Cristo vai acontecer no tempo do fim, assim como os historicistas, só que eles espiritualizam os últimos 3 anos e meio. Enquanto a última visão, eu chamaria aqui de futurista, porque é aqueles que entendem que, embora parte das profecias já se cumpriram no passado, elas têm um início lá no passado, mas elas não se concluíram ainda, porque no tempo do fim você vai ver ainda a conclusão das 70 semanas. Por isso é chamado de futurista, porque crê que ainda tem coisas futuras para acontecer.
E é isso que hoje eu e Israel estamos passando para vocês. As 70 semanas que começam a ser profetizadas em Daniel, tem a ver com Jeremias, Zacarias e tudo mais, elas estão apontando para o futuro, ou seja, não só o que aconteceu no passado, mas coisas que estão no nosso futuro ainda. E é por isso que é tão importante a gente estudar as profecias, inclusive essa que está sendo tratada hoje, as 70 semanas. Entende? Então, depois eu posso até falar sobre o porquê que existe um intervalo aqui. A gente pode até gastar um tempinho para explicar o porquê desse intervalo. Mas antes eu quero deixar o Israel continuar lendo, porque ele vai ler tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Ele vai trazer algumas explicações e depois a gente fala do porquê existe esse intervalo, tá? Biblicamente falando e não só por causa de uma teoria, tá? Perfeito. Então, ali o irmão Tiago Tiso, ele trouxe algumas linhas, tá? Então, a igreja como um todo, ela esqueceu dessa profecia. Por quê? Porque eles acabam olhando, entendendo, não, isso aqui era só para o Antigo Testamento, isso já se cumpriu, etc. Mas não, irmãos, Deus ele está mostrando a relação com a vinda de Cristo. Então, quando fala aqui de cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos, está falando da vinda de Cristo, irmãos. Isso daqui é a vinda de Jesus, né? Isso daqui é a vinda de Jesus, porque quando Jesus voltar, irmãos, esse nosso homem que nós temos hoje, ele vai parar de fato de pecar, né? Nós tropeçamos, nós erramos, nós transgredimos a palavra do Senhor. Então Jesus hoje ele está lá no céu intercedendo por nós quando nós pecamos. Então quando nós pecamos hoje, Jesus ele apresenta diante do Senhor o seu sangue como oferta pelo nosso pecado. Só que vai chegar um momento, irmãos, que Jesus ele vai sair lá do céu e vai voltar, e aí sim nós seremos transformados e o nosso pecado já não existirá mais no nosso corpo. Diante de Deus, irmãos, nós fomos o que? Justificados do pecado. Perfeito? Deus não olha mais para nós como pessoas contaminadas, pessoas que são dominadas pelo pecado. Nós pecamos, mas diante de Deus nós não somos dominados pelo pecado. Isso era equivalente a ser chamado de pecador lá no Antigo Testamento. Nós somos pessoas que pecam, mas não somos dominados pelo pecado. Portanto, quando Jesus voltar, irmãos, esse corpo ele vai ser desfeito. A nossa mente ela está purificada pelo Espírito do Senhor. Recebemos o sangue de Cristo que purificou nossa mente, mas o seu corpo ele ainda peca. A sua carne tem vontade de pecar. Então, quando diz aqui cessar a transgressão, é a transformação dos nossos corpos. Por isso que ele fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Determinadas por quê, irmãos? Para que acabe a expiação, para que venha a expiação, cesse o pecado, né? E dá fim aí a todas essas transgressões e pecados. Mas por que ele fala sobre a tua cidade, sobre o teu povo em outro aspecto? Todo o contexto que nós estamos vendo lá em Zacarias que a gente leu, Zacarias capítulo 1, que fala que Deus ele vai derramar a taça sobre as nações, mas ele vai edificar a sua casa. O que diz a Bíblia? Que Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Você acha que Deus ele está interessado em construir um templo literal? Ou ele está interessado em construir pessoas? Irmãos, Deus ele não se preocupa com pedras. Deus ele não se preocupa com coisas terrenas. Deus ele se preocupa com pessoas. Nós hoje somos a casa de Deus. Nós somos a casa do Senhor. Mas é como se nós fôssemos pedras, entende? É como se nós fôssemos pedras que estão espalhadas sobre o mundo. E na vinda de Jesus, Deus ele vai pegar essas pedras que estão espalhadas, pedras espirituais que o Espírito Santo está habitando, e ele vai juntar todas e formar uma casa. Nós somos uma casa do Senhor. Só que, irmãos, por dentro nós fomos purificados, mas por fora nós temos pecado. E Deus fala assim que na vinda de Jesus ele vai ser como lavandeiro, né, que vai purificar os filhos de Deus, e aí a oferta dele vai ser aceita. Vamos pegar uma outra tipologia, como se nós fôssemos ouro e prata, perfeito? O ouro, quando ele é tirado da natureza, ele vem com defeito. A prata vem com defeito. Ela vem com sujeira. E aí vai vir aquele ouríveres e vai passar o ouro, vai passar a prata pelo fogo e vai ser tirado toda aquela impureza. Assim também vai acontecer conosco.
Quando Jesus vier, ele vai ser como esse ourives que vai nos passar pelo fogo e vai tirar a impureza. E o que é impureza, irmãos? É a nossa carne. Essa carne vai ser desfeita e nós vamos agora ressuscitar com o corpo transformado e Deus vai nos mostrar como se nós fôssemos esse ouro sem impureza, essa prata purificada. Então é como se hoje nós fôssemos também pedras que não estão trabalhadas, pedras que não estão ali prontas para serem conectadas umas nas outras para fazer uma casa. É como se Jesus viesse, moldasse todas as pedras de uma forma perfeita e nós fôssemos encaixados. Além de nós sermos uma casa, nós somos a cidade do Senhor. O que aparece lá em Apocalipse 21? Que viu-se a nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. A Bíblia diz que os pecados de Sodoma e Gomorra iam até o céu, mas cidade, irmãos, pedra, peca? Não. As pessoas que estão na cidade pecam. Portanto, quando ele diz aqui que estão determinados 70 semanas sobre a tua cidade, ele não está falando de uma cidade, mas ele está falando de nós mesmos. E assim como fala Zacarias que quando se cumprisse os 70 anos, a casa de Deus ia ser edificada, assim quando se cumprirem 70 vezes 7, a casa de Deus, que somos nós, será de fato terminada. Nós que somos a casa do Senhor seremos agora de fato glorificados, ressuscitados, nós formaremos essa cidade, nós formaremos essa casa do Senhor e Ele vai habitar em nós. Ele habita em nós, habita, mas nós ainda temos defeito. Então, quando ele fala aqui, 70 semanas estão determinadas sobre a tua cidade, é porque Deus vai construir uma cidade nos nossos corpos. Consegue compreender isso que eu estou falando? Ou vocês acham que Deus está preocupado com pedras, com tijolos, com coisas terrenas? Deus ele não está. Porque em Isaías 66 vai dizer assim, né? O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês podem identificar para mim? Nenhuma casa, porque Deus não habita em templos, em casas feitas por mãos de homens, mas Ele habita nas pessoas. Ele diz, né? E eu habitarei com aquele que é contrito de coração. Em nós, quando nós nos contristamos ao Senhor. Perfeito? Então, essa profecia das 70 semanas fala da reconstrução de Jerusalém. Imagina que nós somos aqui, irmãos, vamos dizer que nós somos uma cidade aqui para Deus. Nós somos uma cidade terrena, casas terrenas, onde Deus está habitando em espírito em cada um de nós. Mas do mesmo modo que existem cidades terrenas, essa cidade terrena que é o nosso corpo, ela vai ser demolida, porque esse corpo vai ser desfeito. Deus vai demolir essa cidade que somos nós, Deus vai demolir essas casas que hoje somos nós, e nós ressuscitaremos como uma cidade celestial. Nós ressuscitaremos como casa celestial de Deus, e Deus vai habitar em nós. Destrói-se a primeira casa, a primeira cidade que somos nós, para reconstruir uma cidade nova, em nós mesmos. Destrói-se o homem terreno, para ressuscitar o homem celestial. Perfeito? Estão compreendendo essa parte? Então é isso que Deus vai fazer, irmãos. Quando Deus completou lá os 70 anos, lá na literalidade, o que Ele fez? Reconstruiu Jerusalém. Mas quando Deus vai cumprir as 70 semanas, que é a realidade desses 70 anos, Ele vai construir essa cidade aqui, que somos nós. Deus ele vai construir uma cidade onde Ele vai habitar em espírito, mas essa cidade não tem mais defeito. Isso não está aqui, mas abre em Isaías 54 para nós. Olha a cidade que Deus vai construir. Isaías 54, lá pelo verso 10, mais ou menos. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Tu, ó aflita e arrojada, eis com tormenta e desolada. Eis que te assentarei as tuas pedras com argamassa colorida, e te fundarei sobre safiras, e farei os teus balaúrtes de rubi, e as tuas portas de carbúnculo, e todas as tuas muralhas de pedras preciosas. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande paz dos teus filhos. E terá estabelecida em justiça longe da opressão, porque já não temerás, e também de espanto, porque já não chegará a ti. Então, essa cidade que Deus quer construir, irmãos, quando o povo saiu da Babilônia, foi reedificada uma cidade terrena.
Mas quando nós sairmos da grande Babilônia, Deus vai edificar uma cidade celestial. Verso 3 de Ageu, capítulo 2. Preste atenção como Deus está mostrando. Coisas que ele fala que vai se cumprir, não se cumpre, se cumpre no futuro. Verso 3 diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Casa de Salomão. Ele estava falando com aquele povo que estava vendo a nova casa, ou seja, a nova Jerusalém, a Jerusalém daquela época de Esdras, Neemias, sendo reconstruída, né, que vai ser reconstruída depois do cativeiro de Babilônia. Ele diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Né? Porque vai dizer assim: ora, pois sede forte, ó Zorobabel, diz o Senhor, sede forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, tu e todo o povo da terra, ser forte e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele vai falando um pouquinho mais. Verso 6. Olha o que ele vai dizer assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda mais uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, e o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas das nações virão, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. O templo que Salomão edificou era glorioso, não era? Era extremamente glorioso, com muito ouro, muita prata. Mas o templo que foi edificado lá por Esdras e por Neemias, ele era maior que o templo de Salomão? Não, ele era um templo muito pobre. Mas ele diz assim: a glória desta última casa será maior que a glória da primeira. Quando o povo daquela época lia essa profecia, pensava: poxa, essa casa que Deus está construindo por Esdras e Neemias aí vai ser extremamente gloriosa. Mas não aconteceu, irmãos. Por quê? Porque ele estava falando da casa que vai ser construída quando se completarem as 70 semanas. E aí ele vai dizer assim, ó, né? Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas das nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Deus está preocupado com prata? Deus está preocupado com ouro? Ele não está preocupado. Mas Deus está falando de nós aqui, irmãos. Nós somos como prata e como ouro diante de Deus. Nós hoje somos como prata e como ouro que tem impureza. Mas na vinda do Senhor, essa prata e esse ouro vão passar pelo fogo. E essa carne que hoje nós temos vai ser desfeita. Para vocês entenderem isso, o que Josué pediu, o que Moisés pediu quando o povo estava saindo da terra do Egito? Deus diz assim: Moisés, manda que os filhos de Israel tragam ouro e prata e pedras preciosas para saírem do Egito. E o que Moisés vai fazer com esse ouro e com essa prata dos egípcios? Vai edificar o tabernáculo de Moisés. Na vinda de Cristo, Deus não está interessado em ouro, prata literal, mas Ele está interessado nas coisas preciosas que existem nas nações. E o que são as coisas preciosas que existem nas nações? Somos nós, irmãos. Deus vai tirar aquelas pessoas que são preciosas dentre as nações, e assim como o ouro e a prata que foram tirados dos egípcios constituíram o tabernáculo de Moisés, nós também seremos tirados dentre as nações e vamos constituir a casa de Deus. É isso que Deus está mostrando. Então, quando fala que 70 semanas estão determinadas sobre a tua cidade, é para que ela seja reconstruída, não mais terrenamente, mas segundo a Jerusalém do Alto. Perfeito? Irmãos, eu vou fazer só uma colocação no sentido de mostrar para vocês, nesta imagem, tudo que o Israel falou na parte profética. Muitas pessoas, quando interpretam esse texto, eles vão dizer que o teu povo e a tua santa cidade se referia ao povo de Daniel, ao povo judeu. E a tua santa cidade se refere a Jerusalém de baixo, Jerusalém que agora existe lá. Então, muitas pessoas dizem, olha, as 70 semanas se cumpriram lá no passado sobre o povo de Daniel e sobre a cidade de Jerusalém. Outros vão dizer que não, isso é para o futuro e tudo mais, mas ainda assim
Eu vou entrar numa questão aqui que eu sei que às vezes é um pouco delicada, mas é legal a gente tratar isso para vocês compreenderem. Por exemplo, tem pessoas que dizem que a igreja vai ser arrebatada, não vai passar pela grande tribulação, porque Deus vai voltar nessa última semana de Daniel a tratar com os judeus, com o povo de Daniel e com a cidade santa, no sentido de a cidade de baixo, a cidade terrena. Então, as pessoas pegam esse texto e eles vão fazer o seguinte, eu vou mostrar na tela para vocês aqui, por exemplo, lá no passado, as 70 semanas começaram com a edificação ou a reedificação de uma cidade e de um templo que haviam sido destruídos por Nabucodonosor. Então, quando eles estão voltando do cativeiro, 70 anos depois, eles vão reedificar essa cidade, os muros e também o templo. Você vê isso em Neemias, em Esdras, né? Lembra? Eles reedificavam os muros, num lado segurando o escudo, do outro assentando as pedras. Você vê isso no profeta Ageu, no profeta Zacarias, que o Israel está lendo hoje. Eles estão voltando do cativeiro e eles começam a reedificar. E isso também dá início à contagem das 70 semanas. Uma reedificação que começa com pedras, numa cidade, num local literal. Aí as pessoas dizem, bom, se começou de forma literal, vai terminar também da forma literal. Mas aí é que entra a grande questão, porque no meio do caminho dessa profecia vem Jesus, o ungido. E esse ungido, ele vai começar a fazer agora a aplicação na nova aliança, quando ele sela a nova aliança, mostrando a realidade que estava sendo tipificada nessas figuras. E na realidade, o que Jesus diz? Que aquele templo que foi reedificado aqui, ele seria destruído. E aconteceu no ano 70. Ele diz, não vai sobrar pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído. Só que a partir de Jesus, ele também começa a mostrar pra gente a realidade. Ele começa a dizer assim, ó, destruam esse templo e em 3 dias eu reedificarei. Percebe que Jesus estava mostrando agora que a realidade do tabernáculo, do santuário de Deus, era ele mesmo? Ele era o templo. E ele vai começar a mostrar que agora nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, também nos tornamos templo e habitação de Deus. Ao ponto que o próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele vai escrever em 1 Coríntios 3, em 1 Coríntios 6, dizendo assim, ó, não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo? Percebe que aquela profecia que lá no passado começou com a reconstrução de um templo físico, literal, feito de pedras, construído por mãos humanas, agora a partir de Cristo ele vai tomar uma proporção maior e ele vai ter uma revelação onde Deus está mostrando que essa casa que está sendo edificada não é mais uma casa física. Aquela foi destruída aqui, ó. Deus estava mostrando que ele estaria edificando uma casa espiritual. E aí entra todas as profecias que Israel leu, mostrando, né, que Deus vai trazer das nações ouro, prata, pedras de safira, pedras preciosas. Mas esse ouro e prata não se trata de pedras ou de ouro literal, mas Deus está falando de nós. Você percebe que é como se Deus estivesse mostrando que hoje a gente está edificando uma casa para Deus e que a forma como a gente edifica é comparado a ouro, prata, pedras preciosas. E isso, segundo os profetas, é o que vai ser usado para edificar a casa que vai ser edificada por ocasião da vinda de Cristo. Isso está apontando para a Nova Jerusalém. Aponta para nós, porque a Bíblia diz que a Nova Jerusalém ela é a esposa do Cordeiro. Nós somos o tabernáculo de Deus, aonde Deus vai habitar. Esse é o templo que Deus está edificando. É isso que o Israel leu quando ele leu os profetas, tanto Isaías e todos os outros profetas, falando que Deus estava juntando essas coisas para edificar uma casa. Quando chega aqui no final, de que casa Deus está falando? Será que Deus realmente está falando como muitas pessoas que dizem que a igreja vai ser arrebatada e Deus vai voltar a tratar com um povo terreno, uma Jerusalém terrena, né? Será que Deus realmente está preocupado com pedras, com templo físico? Você vai ver que esse assunto que a gente está trazendo hoje para vocês, embora para alguns seja novidade, para outros talvez assim, ó,
pô, eu ainda não entendi muito bem, eu vou começar a entender porque você vai começar a estudar mais agora, né? São assuntos um pouquinho mais, vamos dizer assim, ó, que a gente precisa meditar um pouquinho mais. Mas, irmãos, será que realmente Deus estava preocupado com pedra, com um templo físico? Quando você lê no livro do Apocalipse, você vai ver que tudo isso que está no passado, ele tem um desdobramento lá no Apocalipse. Apocalipse 11 não diz, mede o altar e aqueles que nele adoram, né? Mas deixa de fora o átrio exterior porque ele vai ser pisado. O átrio exterior que vai ser pisado por 42 meses pela besta, pelo anticristo, pelo chifre pequeno, pelo falso profeta, por todas aquelas figuras que a gente vê, né? Pelo homem do pecado, filho da perdição, aquele que trama o mal contra o Senhor. O átrio exterior que vai ser pisado, será que está tratando de um terceiro templo que vai ser edificado em Jerusalém? Embora a gente sabe que muita gente tem esse desejo de edificar. Ou será que ele estava apontando para nós, onde a Bíblia diz, o próprio livro de Daniel diz, né, que os santos serão perseguidos por um tempo, tempos e metade de um tempo, serão pisados, né? Daniel vai usar essa expressão, dizendo assim, ó, que ele vai pisar os remanescentes. Quem que vai ser pisado? Será que é um templo físico lá em Israel? Ou Deus estava falando daqueles que creem em Cristo e passaram a ser o templo do Espírito Santo, o templo de Deus? Então vocês entendem quando Israel lê todos esses profetas, por que eu fiz essa colocação? Porque às vezes quando a gente está tendo um primeiro contato com os profetas, parece uma linguagem que a gente não entende, parece uma linguagem difícil. Mas quando você começa a exercitar sua mente nas profecias, você começa a ver como tudo isso estava apontando para a obra de Deus num sentido espiritual e não apenas, não meramente físico. Quem é que conhece aqui o ano do jubileu? Vocês já estudaram na Bijaleiro, lá em Levítico? Conhecem? Que quando chegasse 50 anos, né, ia ser aquele ano da vontade do Senhor, onde os escravos serem libertos. Vocês já leram isso na Bíblia, né? Tiago diz, o que diz ali? 70 semanas estão determinados sobre a tua cidade. 70 vezes 7 dá quanto? 490. Dá 490. Pedro, ele chega assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Acaso eu devo perdoar 7? Jesus fala, não digo que é apenas 7, mas sim 70 vezes 7. Jesus, ele está olhando justamente, veja, aqui o contexto está falando de perdão de pecados, e as 70 semanas fala de expiação de pecados, né? Então, Jesus ele não está falando sem sentido, mas ele está fazendo com que você linke com Daniel. E lá na lei, irmãos, vai ter a sombra dos 70 vezes 7. Então, abre em Levítico 25, verso 8. Prestem bastante atenção. Vocês lembram que estava falando de expiar pecados, transgressões, etc, né? 70 vezes 7 vai haver expiação. E olha o que diz na lei. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Consegue ver? 49, 490. 49 é a sombra dos 490. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos dias 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante no dia da expiação, e fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. O que está acontecendo aqui quando se cumpre 7 vezes 7? Dia da expiação. O que acontece quando se cumpre 70 vezes 7? A expiação do pecado. É a mesma coisa. Aqui na lei, Deus estava mostrando em sombras que quando se cumprisse 7 vezes 7, vinha o dia da expiação no ano 49, e nesse ano 49 se passaria uma grande trombeta pela terra. A realidade é que quando se cumprir 70 vezes 7, vai dar 490 e vai passar também uma grande trombeta sobre a terra. E aí vai se cumprir a expiação. 7 vezes 7, grande trombeta no dia da expiação, 70 vezes 7, a última trombeta que nós vamos ver. É aqui que está se cumprindo a última trombeta quando Cristo vai vir. Se lá na lei 7 vezes 7 tocava-se uma trombeta no dia da expiação, quando vem 70 vezes 7 toca-se a última trombeta. E é nessa trombeta que Cristo vem. Por que ele enfatiza aqui o dia da expiação? Irmãos, quando Cristo ele ascende até os céus, representa o sumo sacerdote entrando aonde? No Santo dos Santos.
Quando havia o dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, passava o véu e se achegava na Arca da Aliança. Passava o véu e se achegava na Arca da Aliança. Mas quando Cristo ele morre e ressuscita, ele passa o véu do céu e vai diante de Deus, que é a verdadeira Arca da Aliança. Mas assim como o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos, Cristo também vai sair do Santo dos Santos, que é a destra de Deus, e vai vir para nos salvar. Perfeito? 7 vezes 7, tocava a grande trombeta, o sumo sacerdote saía do templo literal. 70 vezes 7, toca a última trombeta e Cristo sai do Santo do Santo celestial, que é estar à destra de Deus. E olha o que vai acontecer. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farei passar a trombeta vibrante no dia da expiação, e farei passar a trombeta por toda vossa terra. Santificareis o ano 50 e proclamareis liberdade na terra, e todos os seus moradores, anos de jubileus. Tornareis cada um para a sua possessão e cada um para a sua família. Deus não deu uma herança para Abraão? Aqui ele fala que quando se cumprisse 7 vezes 7, o ano do jubileu fosse santificado, cada um tornaria para a sua herança. Irmãos, Deus ele destinou uma herança para Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e de ti farei uma grande nação, E toda esta terra que tu vês eu darei para ti e para a tua descendência. Só que Abraão não herdou nada, irmãos. Abraão não herdou nem sequer o espaço do seu pé. Isso está lá em Atos. Abraão, ele morreu sem se concretizar a promessa. Isaac recebeu a mesma promessa, mas não recebeu a concretização da promessa. Jacó recebeu a promessa de herdar a terra, mas ele morreu no Egito. Nenhum deles herdou a promessa. Mas quando chega o ano do jubileu, ele vai dizer, cada um tornará para a sua herança. Irmão, quando Deus ele deu a herança para Abraão, Deus não estava interessado em dar uma herança que houvesse morte, mas Deus estava dando uma herança para que Abraão recebesse na ressurreição. É por isso que vai dizer, no reino dos céus, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão. A herança que Deus ele destinou para Abraão, irmãos, ela vai se cumprir no reino. Abraão vai participar do reino somente pela ressurreição e não pela carne. Abraão ele vai peregrinar na terra da herança como peregrino em terra estrangeira. Mas quando ele ressuscitar, ao toque da última trombeta, quando se cumprir 70 vezes 7, vai dizer aqui santificareis o ano 50º e proclamareis libertação na terra. A todos os seus moradores, ano dos jubileus vos será. E tornarei cada um para a sua herança. Abraão vai tornar para a sua herança aqui. E vai dizer também, e cada um para a sua família. Quando ele diz aqui, irmãos, cada um tornará para a sua família, é a ressurreição. Porque você já imaginou, irmãos, a nossa família verdadeira é a nossa família segundo o Senhor. Hoje todos nós estamos separados pela carne. Mas quando a última trombeta tocar, quando se completar o verdadeiro jubileu, irmãos, os mortos todos vão ressuscitar e todos tornarão para a sua família. Deus e os seus filhos, Cristo e a sua esposa se unirão todos. Então todos nós tornaremos para a nossa família do Senhor e todos nós iremos para a herança que foi destinada para Abraão. Por isso que vai dizer assim, no verso 13, neste ano do jubileu tornareis cada um para a sua possessão. E aí ele vai dizer lá um pouquinho mais para frente, olha que tremendo, lá no verso 23 diz assim, isso trata do ano do jubileu. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois todos vós sois peregrinos e estrangeiros, Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate para a terra. A terra não é do Senhor, irmãos? Tudo não pertence ao Senhor? Só que o diabo vai dizer assim, olha, para Jesus, se tu prostrados me adorares, certamente eu te darei toda a glória dos reinos do mundo, porque a mim foi entregue. Irmãos, a terra é do Senhor, mas o diabo, ele tem autoridade sobre a terra, porque quando Adão pecou, toda a autoridade que deveria estar sobre Adão caiu sobre o diabo. E hoje nós vemos que ele reina sobre essa terra. Ele está reinando, irmãos. Deus poderia chegar e tirar a terra do diabo, tirar, mas Deus não faz isso.
Deus ele determinou o tempo para isso, que vai ser quando? No toque da última trombeta. E por isso que diz, também a terra não se venderá em perpetuidade. Isso significa que a terra não vai permanecer para sempre na posse do diabo. Mas, porque toda a terra é minha e vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a vossa terra dareis resgate. Então, assim como no ano do jubileu era dito que a terra voltava para o seu dono original, assim também, quando se cumpriu o verdadeiro jubileu, que é o 70 vezes 7, a terra que está em posse do inimigo vai tornar para Deus. Olha só para vocês verem como esse assunto ele é muito amplo, né? Quem já tinha ouvido falar das 70 semanas de Daniel, antes de hoje, né? Antes da nossa ministração hoje, quem já tinha ouvido falar das 70 semanas de Daniel? Erga a mão. Nem todo mundo. Beleza. E é isso, o nosso estudo hoje ele tem esse objetivo. Agora vamos fazer uma outra pergunta. Quem já tinha ouvido falar do ano do jubileu antes de hoje, antes do Israel ler aqui? Perceberam? Agora eu vou fazer outra pergunta, né? Quem já tinha ouvido falar do ciclo das 7 festas, que Israel acabou de falar também, antes de hoje? Por que eu estou comentando isso com vocês, irmãos? Porque vocês perceberam como a Bíblia ela está conectada? São 3 assuntos. O objetivo hoje, né, o título do nosso tema hoje é as 70 semanas de Daniel. Mas você percebe que as 70 semanas de Daniel está ligado ao ciclo do jubileu, 50 anos, está ligado ao ciclo das festas. Eu botei um mapa aqui na tela, não para repetir o que Israel falou, porque está muito bem colocado, mas é só para ilustrar na mente de vocês, para quem nunca ouviu isso, para você entender. As 70 semanas, lá em Daniel, é dito assim, ó, 70 semanas estão determinados sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para... E aí é uma lista de várias coisas, né? Uma delas é para expiar a culpa ou o pecado. Irmãos, o que é expiar? Aonde que se fazia expiação? A expiação era feita no dia da expiação. Por isso a gente tem ali um período de 7 festas bíblicas. Um ciclo de 7 festas. Tinha Páscoa, onde era sacrificado um cordeiro. Essas 3 festas eram juntas, tá? Páscoas era no dia 14 do primeiro mês, ázimos no dia seguinte e primícias no primeiro dia da semana. Então, 3 festas que aconteciam juntas. Depois de 50 dias, você tinha mais outra festa, que era Pentecostes. E depois de um intervalo de 4 meses, você tinha essas 3 festas juntas também. Trombetas, 10 dias depois expiação e, por fim, 5 dias depois tabernáculos. Por que isso é importante, irmãos? O que a gente comemora todo ano na Páscoa? O sacrifício do Cordeiro, né? João Batista diz, lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio e morreu na Páscoa. 3 dias depois, Jesus ressuscitou em primícias. 50 dias depois, Jesus ele derrama o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E depois disso, irmãos, essas últimas 3 festas apontam para o quê? As primeiras festas apontavam para a primeira vinda de Jesus, quando Jesus veio para morrer por nós. Só que nós estamos nesse intervalo de 4 meses, né? Profeticamente, o múltiplo de 4, se você multiplicar 40 jubileus, que é o que Israel leu aqui, jubileu, 40 jubileus é 2000 anos, irmãos. 40 vezes 50, né? 40 vezes 50, 40 jubileus, 2000 anos. Aí eu pergunto para vocês, Jesus morreu lá por volta, não estamos marcando data e nem dizendo que foi nesse ano, porque não tem nenhuma especificação, a gente não tem uma data precisa. Jesus morreu lá por volta do ano 30, o ano 40, a gente não tem uma data certa. Se a gente contar desde que ele morreu e ressuscitou, vocês perceberam que vai se completar 2000 anos daqui a pouco? E profeticamente, o que a Bíblia estava mostrando? Que vai se dar trombetas, que fala do anúncio da palavra, fala de vários eventos acontecendo, fala dos 10 dias, Apocalipse tem lá os 10 dias, né, Israel? E fala da expiação. Tabernáculo já aponta para Deus tabernaculando entre os homens, fala de milênio. Expiação é o dia da vinda de Jesus. Está apontando para a segunda vinda de Cristo. E aí se cumpre as 70 semanas. Você lê lá em Daniel 9 e diz o quê? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para. Uma das coisas é para
trazer a expiação. E a expiação se dava na festa da expiação, que aponta para a segunda vinda de Cristo. Vocês percebem que as 70 semanas não podem ter se cumprido lá no passado, porque se vocês prestarem atenção, isso está apontando para a vinda do Senhor, para a segunda vinda. E aí entra o terceiro aspecto, que é o jubileu, onde acontece todos esses benefícios. A terra volta ao Senhor, os escravos são libertos, as dívidas são perdoadas, que está falando de nós, né? Nós vamos ser livres da escravidão do pecado, a nossa dívida será perdoada e a terra voltará ao seu dono. O que hoje está debaixo de escravidão, no milênio, vai estar sobre o reinado de Cristo. Entenderam? Por isso que quando a gente fala de vários assuntos, para quem está começando, para quem está ouvindo pela primeira vez, às vezes parece que esses assuntos não tem nada a ver. Pô, ele estava falando de 70 semanas, já pulou para o jubileu, já foi falar de festa da expiação. Mas tudo isso profeticamente anda junto. Todas as profecias que são abordadas por aspectos diferentes, no final elas estão apontando para a mesma coisa, que é para a vinda de Cristo, onde os homens vão receber o perdão, aqueles que morreram ressuscitam, os que estão vivos são arrebatados, mas haverá perdão de pecados, haverá estabelecimento do reino milenar. Tudo isso está apontando para um único dia, se vocês pararem para prestar atenção. Lembra que eu falei para vocês que ali no ano do jubileu é dito que a terra voltaria para o seu dono original? Vocês entenderam quando eu li, né? Que a terra não se venderá em perpetuidade, mas dareis remissão à terra e ela vai voltar para o seu dono original, porque toda a terra é do Senhor. Mas olha o que acontece em Apocalipse 11, verso 15. Esta aqui é a última trombeta de Apocalipse e diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu e grandes vozes dizendo: o reino do mundo, se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Percebe isso? Na última trombeta, os reinos desse mundo que estão debaixo do inimigo, eles são tirados do inimigo e são retornados para Deus. Por isso que diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino ou os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Não fala que há de vir, por quê? Porque ele está vindo. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Tá vendo? Então, nesta sétima trombeta, é a trombeta dos 70 vezes 7, que é a trombeta do verdadeiro jubileu, quando a terra que está em posse do inimigo vai ser tirada do inimigo e vai se tornar para Deus novamente. E todos aqueles que estão em escravidão, ou seja, da carne, vão ser libertos para a liberdade da glória dos filhos de Deus, e todos tornaremos para a herança que foi destinada para Abraão. Então, esse é o contexto das 70 semanas que nós precisamos entender. Eu sei que é um assunto difícil, que tem muitas pessoas que talvez tenham muita dificuldade de entender, mas se a gente meditar e compreender, fazer um pouco de esforço, a gente consegue compreender esse assunto. Porque este assunto, irmãos, ele faz com que você possa compreender muitos aspectos que estão bloqueados nas profecias. Hoje a gente procurou tratar das 70 semanas, mas a gente não trouxe tudo que dá para ser falado sobre esse assunto, tá? A verdade é essa. A gente falou só que vai haver 70 semanas, que essas 70 semanas começaram lá no passado e que elas vão terminar por ocasião da vinda de Cristo. Mas esse assunto ele é tão vasto porque ele trata de muitas coisas. E eu vou demonstrar de uma maneira bem breve, só para vocês entenderem coisas que as 70 semanas estavam revelando para nós e que a gente ainda vai ver, né, se cumprir, provavelmente nos nossos dias ou na geração dos nossos filhos, mas muito em breve, creio eu, né? Então, as 70 semanas começavam com a reconstrução quando eles estão voltando do cativeiro. Isso aconteceu nos dias de Daniel. Você vê nos próximos livros, nos profetas ali, Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, que eles estão voltando do cativeiro da Babilônia e começam a reconstruir. Aqui eu botei uma data aproximada, mas não é algo que a gente possa dizer, poxa, é essa data? Não, é uma data aproximada só para vocês entenderem. Daniel divide em 7 semanas
que foi o período de reconstrução dos muros, da cidade, do templo ali, né? Depois ele diz, haveria mais 62 semanas, que foram 434 anos. E ele diz, então o ungido que virá, ele será morto. Pergunta que eu faço para vocês, irmãos, quem era o ungido do qual Daniel estava falando? A palavra ungido é o mesmo que Messias, ou que Cristo agora para nós no Novo Testamento, né? Quem que era o ungido que viria e que seria morto depois dessas 62 semanas? Jesus. Jesus era esse que viria e seria morto. Só que ele diz o seguinte, ele diz assim, ó, depois que o ungido for morto, o príncipe que virá, porque esse Messias também é chamado de príncipe, ele diz, depois disso, o templo que vocês acabaram de reconstruir quando começou, o templo vai ser destruído de novo. Perceberam o que Deus estava dizendo? Vai ser construído, mas vai ser destruído quando o Messias vir. E no ano 70, Jerusalém não foi destruída, o templo não foi destruído de novo. Você vai para Jerusalém hoje, lá você tem o Muro das Lamentações, que é o mais próximo do que sobrou, porque não ficou pedra sobre pedra do templo dos dias de Jesus. A profecia não para por ali, porque ela diz o seguinte, o templo seria destruído, né, pelo povo do príncipe que ainda há de vir. Existem muitas pessoas que vão dizer, não, o príncipe que haveria de vir era Jesus, né? Mas aí você pergunta, quem que destruiu Jerusalém? Foi os cristãos? Foi o povo do príncipe? Não foi. Quem destruiu aqui, segundo Flávio Joséfo, foi os sírios, os árabes, né, aqueles que estavam sobre o domínio de Tito, né, sobre a infantaria de Tito ali. Eles é que destruíram Jerusalém. Só que a profecia das 70 semanas diz ainda que haveriam guerras e desolações até o tempo do fim. Veja que ele está criando um hiato, intervalo de tempo assim, ó, dizendo, o ungido vai ser morto, depois o templo vai ser destruído, ainda vai haver guerras e desolações. Jesus profetiza isso lá em Mateus 24, quando ele cita Daniel. Ele diz assim, ó, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Ele diz, mas ainda não é o fim. Jesus diz isso, ainda não é o fim. Perceberam? Por que não era o fim? Porque a gente teria um espaço ali de pelo menos 2000 anos, onde sempre haveria guerra, onde sempre haveria nação contra nação e reino contra reino. Lógico, no tempo do fim isso vai se intensificar mais. Mas aí então é que as 70 semanas dizem para nós, o príncipe do povo que destruiu a cidade, esse príncipe faria uma aliança. Lembra daquelas 4 visões que eu apresentei primeiro para vocês? Muita gente vai dizer que quem fez a aliança foi Jesus. Quando morreu na cruz, derramou seu sangue, com seu sangue selou uma nova aliança. E não é isso que a Bíblia estava dizendo. Porque a Bíblia diz que ele selaria uma aliança por 7 anos. E na visão deles, Jesus morreu na metade, ele selou a aliança na metade, né? Então não é coerente, né? Mas a questão é, a Bíblia está falando de um príncipe que virá, o mesmo príncipe que vem daquele povo que destruiu Jerusalém. Esse príncipe, ele vai fazer uma aliança de uma semana, a aliança vai durar a semana inteira, mas no meio da semana não vai ter quebra de aliança, como muitas pessoas dizem. No meio da semana a Bíblia diz que os sacrifícios e as ofertas cessariam. E aí entra naquilo que Israel explicou bem agora. De que tipo de sacrifício que Deus estava falando? De derramamento de sangue de bode, de animal, de bezerro? Ou daquilo que a gente estava fazendo no culto aqui, quando a gente louva a Deus, quando a gente oferece os sacrifícios espirituais? O irmão colocou na oração isso, né? Os nossos sacrifícios. Né? Ele está dizendo que no meio da semana, esse personagem, esse príncipe que virá, esse governante, ele fará cessar os sacrifícios e a oferta. E vai perseguir durante 42 meses. 42 meses é 3 anos e meio, irmãos. E 3 anos e meio não é a última metade da semana de Daniel? A Bíblia fala sobre uma grande tribulação. No livro de Daniel, capítulo 12, capítulo 9. Até o tempo do fim. Até que a Bíblia diz assim, no capítulo 7, né, que tronos serão estabelecidos, o Filho do Homem que vem sobre as nuvens, o ancião de dias que está presente, está tipificado lá em Daniel 2, naquela pedra que é cortada sem auxílio de mãos.
Em Daniel 7, nessa visão do Filho do Homem e do Ancião de Dias. Em Daniel 8, em Daniel 9, quando a Bíblia está dizendo assim, ó, que será posta a abominação desoladora até o fim que lhe está decretado. Qual é o fim que está decretado? A vinda de Cristo. Paulo vai dizer assim que Jesus matará o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, que aqui está sendo chamado de o chifre pequeno ou de o príncipe, o governante que virá. Paulo está dizendo que Jesus matará ele com o sopro da sua boca por ocasião da sua vinda. Então percebam que as 70 semanas, irmãos, elas não terminaram aqui como muitas pessoas falam, mas elas estão apontando para a segunda vinda de Cristo, para a expiação, para o ano do jubileu, para o momento em que Cristo dará fim ao anticristo, depois de 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação, que são aqueles 42 meses, aqueles 1260 dias que são descritos no livro do Apocalipse. E é então que se cumpre o que Israel acabou de ler, a última trombeta, aonde Jesus vem, os reinos do mundo passam a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará, aqueles que ressuscitam ou que são arrebatados reinam com Cristo, tudo isso no final das 70 semanas. Conseguem compreender como é profundo tudo isso? Mas aí é que entra algumas questões, né, que a gente pode finalizar fazendo uma aplicação. A Bíblia ela vai deixar claro que essas 70 semanas elas têm por objetivo e elas estão determinadas pensando no povo de Deus e na questão da grande cidade, né, da santa cidade. Veja que o propósito do dia da expiação era trazer perdão para uns, aqueles que tinham se arrependido, que jejuavam, aqueles que se preparavam para o dia da expiação, mas era trazer juízo para outros, aqueles que não se arrependessem, aqueles que trabalhassem quando não deveria trabalhar e tudo mais. O que Deus estava mostrando? Que ele faria a separação entre o santo e o profano nesse dia, né? Que ele vai pegar aqueles que servem a ele, aqueles que são tementes, aqueles que aguardam a segunda vinda, e esses é que vão participar desse reino que será estabelecido por ocasião da vinda de Cristo. Mas aquele que é ímpio, aquele que não anda em santidade, aquele que não está andando em pureza, aquele que não se santifica, aquele que está nas trevas, a Bíblia diz que ele vai ser pego desprevenido, né? Que esse dia virá como um ladrão, não para os que estão acordados, mas para os que estão dormindo, aqueles que estão nas trevas. O objetivo das 70 semanas que a gente quis compartilhar com vocês hoje é um pouco atípico, né? Geralmente a pregação ela tem um tom um pouco diferente, a gente faz apelo, tira até oferta no final do culto. Não, brincadeira, a oferta a gente corta depois da... Mas hoje a gente trouxe um caráter, né, até por estarmos em dois, um caráter de estudo, né, para que você entendesse o que a Bíblia está mostrando. E a gente tentou, nesse breve tempo, conectar diversas profecias. 70 semanas, o ano do jubileu, as 7 festas, para vocês entenderem como tudo isso está conectado, anda junto e vai se cumprir no mesmo momento, na vinda do Senhor, onde os santos, né, que morreram em Cristo ressuscitam e os que estiverem vivos participam do arrebatamento. Então, essa é a mensagem que a gente queria compartilhar com vocês. Então, eu espero que os irmãos tenham compreendido, né? Infelizmente, tem muita coisa que a gente acaba não conseguindo falar, mas eu acho que o essencial a gente falou para vocês, tá? Então, 70 semanas, irmãos, o que Deus está apontando sobre a vinda de Jesus, que é o verdadeiro jubileu que está apontando para o reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe.